Então, na aula de hoje, iremos abordar sobre os substitutos do leite materno. Então, aqui, relativo ao artigo que eu passei para vocês na outra semana, então ele faz um histórico referente à evolução da transição do uso do leite materno ao longo dos últimos séculos e até os dias de hoje. Então aqui, já na 888 a.C., então a gente já vê que existe algum relato sobre o uso de mamadeiras. Isso aparece em desenhos em ruínas do Egito. Nessa época também tem o relato da existência de amas de leite. No século XVIII, também na França e na Alemanha, também se relatavam a presença de amas. E, por falta delas, se buscava então um substituto do leite materno, né? Em 1784, o médico inglês ele utilizou o leite de vaca em substituição ao leite humano. Isso foi utilizado principalmente por aquelas mulheres de uma classe social mais alta que não gostariam, que não queriam amamentar. Por volta de 700 a 797, então existia um médico, que era o William Cadogan. Ele defendia o aleitamento materno, só que em intervalos regulares, só que apenas 4 vezes ao dia. Então, apesar de ser contra o uso de fórmulas de leite de vaca, ele acabava achando que não se deveria dar o leite materno à vontade, que tinha então horários rígidos. Se falava de não se dar o alimento à noite, justamente achando que poderia interferir no sistema imunológico. Então aqui foi a primeira menção de você ter um controle para amamentar. Então, entre os séculos 18 e 19, então foi uma busca em comprar então um substituto para o leite materno, que não fosse apenas pelas amas de leite. Aqui no Brasil, inicialmente as amas eram as indígenas, e depois, quando teve a colonização, aí também foi substituída então pelas escravas africanas, então como sendo também uma outra forma dessas mulheres não amamentarem, e sim as amas. Então muitas delas deixavam de amamentar o seu próprio filho para amamentar o filho dessas mulheres. Aqui, em 1838, então foi um momento importante. Na Alemanha se descobre a composição do leite materno, e aí se faz uma menção que esse leite materno teria menos proteína do que o leite humano. Que o leite de vaca teria mais proteína que o leite humano, e com isso se acreditou que então, por ter mais proteína, era melhor oferecer leite de vaca do que o leite materno. Em 1856, um outro marco foi a descoberta do leite condensado, e desse leite condensado ele começou a ser produzido depois em grande escala. Então aquele leite poderia ter uma durabilidade maior, então ele depois foi enlatado também. Em 1866, então Henri Nestlé
começa a produzir então esse leite, e também como as misturas, né, farináceas, né, como a farinha láctea. E aí passa a se colocar então isso em latas. E aí o leite, né, condensado enlatado veio então em 1878. Então, assim, o que teve algumas inovações, né, em relação ao uso, né, desse leite condensado, dessas farinhas. Então, o que se acredita, né, que a inovação da mamadeira contribuiu então para altos índices de mortalidade infantil na Inglaterra. Então, praticamente, né, apenas 2 crianças entre 10 conseguiam chegar aos 2 anos de idade. E uma das questões foi que o leite condensado ele era desnatado. Então se acreditou que isso poderia estar associado ao uso desse leite condensado. Na própria Inglaterra, a substituição do leite materno pelo leite condensado ocorreu também por conta, né, das mulheres começarem a trabalhar mais fora de casa. Então isso também acabou levando a essa substituição, deixando então de usar o próprio leite materno. Em 1883 também começou a se evaporar o leite de cabras, e em 1885 então se descobre então a composição do leite materno. E já em 1898 já se criaram as patentes para alimentos infantis. Há relatos que já, né, antes da metade do século XIX se usavam, né, o uso, né, de mamadeiras de bico com o bico de borracha. Então aqui já existe a primeira menção do uso da mamadeira. Então ela tinha, né, um formato parecendo de uma lâmpada, em que a criança tomava esse leite. Então aqui já no final do século XIX, então 1890 e pouco, então começa-se a produção, né, de produtos similares ao leite materno. Então uma indústria americana, né, foi uma das pioneiras nesse momento. Então aqui já em 1911 identificou-se, né, leite impróprio para criança, né, em pequenas letras. Então isso já aparecia, né, nas informações dos leites condensados, né, em especial na Inglaterra. Então isso foi um marco também, né, em relação às contraindicações. E 1915 foi um marco também em relação à produção da fórmula infantil. Então, já entre 1915 até 1930, praticamente 3-4 indústrias americanas dominaram o comércio, né, de formulações infantis. E então elas, né, inicialmente eram chamadas, né, como leite, né, sintético adaptado, que seriam, né, posteriormente chamados de fórmulas infantis. Então, oficialmente, foi só em 1920 que teve o lançamento, né, com o nome de fórmula infantil. Então, já após a segunda, inicialmente, né, as fórmulas foram inventadas praticamente durante a Primeira Guerra Mundial, e na Segunda Guerra Mundial foi quando teve uma intensificação dessa industrialização dessas fórmulas.
Então, assim, isso culminou com grande parte de mulheres indo trabalhar. Nos países mais ricos, também teve uma diminuição da taxa de natalidade. E, no caso, né, as fórmulas, né, não estavam muito satisfazendo as companhias, né, as indústrias. Então, começou a se ter uma preocupação, o intuito de produzir esses leites na população, em populações com baixo rendimento, né, os países subdesenvolvidos, onde a taxa de natalidade era muito maior. Então, assim, teve uma época, né, que teve logo após a Segunda Guerra o auge, né, de nascimentos de crianças, e já depois com o uso, né, da pílula anticoncepcional, né, por volta, né, do final da década de 50 e meados da década de 60, então isso acabou levando uma diminuição importantíssima, né, do número de crianças nascidas, principalmente no primeiro mundo. E aí culminou então com a expansão, né, desses produtos industrializados, né, então no terceiro mundo, né, nos países subdesenvolvidos. Mundialmente, 4 indústrias, né, prevaleceram. Então aqui no caso a Nestlé, que, né, dominou em torno, né, de 30, um pouco mais, né, por cento do mercado mundial. A Abbott, com em torno de uns 20, a Mead Johnson e a White American Home Products. Então são 4 indústrias que lideraram por um bom tempo. Aqui, especialmente no Brasil, a Nestlé chegou até 95% de todo o mercado desse segmento. Então, já na década de 70, existiram, né, relatos falando, né, sobre a questão da comercialização dessas fórmulas, principalmente, né, em países subdesenvolvidos. Então, que essa comercialização de fórmulas poderia ser muito prejudicial à população. E aí, em relação a isso, teve uma mobilização internacional para tentar retomar a valorização da prática de amamentar. Então, isso já foi, né, final da década de 70, início da década de 80. Então, isso foi liderado pela OMS, e já no início da década de 80, identificou-se a superioridade, então, do leite materno. Então, aí veio uma série de publicações científicas a favor do leite materno, investigando a sua composição, seus benefícios, e com isso favoreceu, então, o movimento para incentivar a prática do aleitamento materno. Então, retomar esse aleitamento materno. Então, com isso, dentre essas políticas, né, criaram-se várias políticas públicas, né, inclusive, né, na década de 90, né, com os 10 passos, né, para o sucesso do aleitamento. E então, com isso, modificou-se algumas rotinas, inclusive hospitalares. Então, o que se tinha até então eram as crianças nascendo, né, elas eram separadas, né, logo no início, né, e ficavam em berçários. Então, com isso, de alguma forma, já impedia o aleitamento materno ao nascimento. O próprio uso de berços também foi outra questão que favoreceu essa questão do desmame, até mesmo a limpeza do mamilo, né, favorecendo então rachaduras, né, a questão da retirada das mamadas noturnas, horários fixos. Então foram atitudes que ao longo do tempo foram criando dificuldades para o sucesso do aleitamento materno. Também existiu essa questão, né, dos médicos
terem essa autonomia maior do cuidado das crianças. Então, com essa proximidade, também a indústria viu como sendo um público que poderia favorecer, induzindo, né, os seus pacientes a usarem as fórmulas. E com isso levou a várias questões relacionadas à própria técnica, em que as mulheres deixaram, né, de conhecer a sua fisiologia, o seu corpo e até mesmo de como, né, realizar a técnica de aleitamento materno. E aí, assim, a própria início, né, da industrialização, com as mulheres participando desse mercado de trabalho, então também favoreceu, né, como sendo um outro marco para o desmame, né, para incentivar esse desmame precoce. E culminando, né, já mais recentemente, as estratégias de marketing de empresas, né, de alimentos, favorecendo, né, o seu produto e, né, de alguma forma desmerecendo o aleitamento materno. Então, com isso, a gente vê uma série de fatores ao longo, né, dos séculos, né, dos anos, que foram favorecendo até que, né, teve uma alta prevalência de desmame, né, digamos assim, até mundialmente. Então, aqui paramos essa primeira etapa, depois continuaremos. Até mais.